Salve galera, beleza? Aqui quem fala é o professor Alan, ou meramente Alan, tá bom? Já faz um tempo que eu não postava vídeos, né, devido à correria do dia a dia e tal. E eu sempre posto vídeos, a intenção não é uma autopromoção, e sim a intenção de agregar em conteúdos. Então vira e mexe eu vou postar um vídeo de química, um de física, um de biologia, resolução de exercícios, enfim, tá? Sempre na intenção de estar agregando aí. E é lógico, quem puder compartilhar e tal, eu agradeço, lógico, tá bom? Ano passado, um tema que foi muito pedido, né, principalmente na parte de química orgânica, é um termo chamado forças intermoleculares. Então eu fiz aqui um fluxograma, né, a letra C, que a minha letra é horrível, tá? Mas aí eu vou tentar compensar na voz, na explicação também, tá bom? Primeiro, forças intermoleculares. O nome já diz, é uma força que ocorre entre moléculas. Então, tudo que vocês aprenderam sobre ligações iônicas, covalentes e metálicas agora não é aplicado. Primeiro, mecanismos de ligações químicas ocorrem para ligar átomos, tá? Para você, por exemplo, para você ligar átomos, você tem um mecanismo iônico, covalente e metálico, tá? Agora, por exemplo, eu tenho esse átomo aqui, e eu tenho esse outro átomo aqui. Quando eles se juntam, esse composto químico que é formado é uma molécula. Então, formei uma molécula. Essa molécula, para juntar com outra molécula, precisa de uma atração. Essa atração que existe é chamada de forças intermoleculares, tá? Então, é uma ligação ou uma repulsão entre moléculas. Então, primeiro preciso ter uma molécula pronta, e aí essa interação entre moléculas recebe esse nome aí, tá bom? Existem três tipos de força entre moléculas, tá? A primeira força é a ligação de hidrogênio. Em livros de biologia, retratam-se como pontes de hidrogênio, tá? E as pontes de hidrogênio são essenciais para o material genético, para a formação de proteínas, para a formação de macromoléculas como carboidrato, lipídios, né? E assim por diante. Então, é uma ligação muito importante em mecanismos orgânicos, né? Principalmente na fisiologia aí da vida, beleza? Primeiro, ligação de hidrogênio ela vai acontecer no seguinte aspecto. Ligação de hidrogênio precisa do Hzinho, que é o hidrogênio. Só que esse hidrogênio ele vai estar ligado diretamente aos três átomos mais fortes da tabela periódica, que seriam os mais eletronegativos. Portanto, existem três, que é o grupo FON, que é flúor, oxigênio e nitrogênio. Então, toda vez que você vê o hidrogênio ligado diretamente ao grupo FON, essa molécula, né, ela vai ter uma ligação entre moléculas via ligações ou pontes de hidrogênio, tá bom? Exemplos, água, H2O. A água, o hidrogênio da água está ligado diretamente ao oxigênio. Oxigênio, grupo FON, ligação de hidrogênio. Amônia, NH3. Hidrogênio ligado ao nitrogênio diretamente, do grupo FON. E o ácido fluorídrico, que é o HF, também, hidrogênio ligado diretamente ao flúor, que é um átomo mais eletronegativo que tem. Portanto, ligação de hidrogênio. Então lembre-se, sempre o hidrogênio tem que estar ligado diretamente ao grupo FON, beleza? Beleza. Outro tipo de força intermolecular é dipolo permanente. Eu aprendi com um nome diferente, a gente chama de dipolo-dipolo, tá bom? Então vamos lá, dipolo-dipolo é uma força intermolecular que vai acontecer entre moléculas polares. O que é molécula? O que seria polar? Polar, você tem que pensar que seria lados, polo norte, polo sul. Então para você ter lados, você precisa ter uma diferença de força. Então é normal você ter um átomo forte com um átomo fraco. E aí, a partir do momento que tem a ligação, o átomo forte arrasta o átomo fraco. Então, quando você tem essa interação que tem diferença de forças, são moléculas polares, né? Então, essas forças intermoleculares que ocorrem em moléculas polares é do tipo dipolo permanente ou dipolo-dipolo, como é conhecida, tá? Exemplos, HCl, HBr. Uma dica, se você vê o hidrogênio ligado a qualquer composto que não seja, tá? Que não seja o FON, possivelmente é dipolo permanente. Possivelmente, tá bom? Ah, professor, mas pode acontecer em compostos orgânicos? Pode, aqui ó, o ácido acético. Ah, professor, mas eu tenho um oxigênio
o hidrogênio ligado ao oxigênio. Eu tenho, mas esse oxigênio não está ligado diretamente ao hidrogênio, ele está ligado a outros componentes. Para ser ligação de hidrogênio tem que estar ligado diretamente. Então se você pegar um oxigênio, flúor, nitrogênio e não estiver ligado diretamente ao hidrogênio, não é ligação de hidrogênio, tá bom? Muito bem, dipolo permanente. E a última aqui é o que a gente chama de dipolo induzido, tá? Que quando eu aprendi como forças de London, tem esse termo também, tá? Primeiro, é o oposto. Normalmente vai acontecer aqui em moléculas apolares. O que é isso? Que não tem diferença de força. Geralmente os átomos têm a mesma força, tá? Então não tem repulsão, simplesmente os átomos se juntam de uma forma que é possível ter ali um arranjo perfeito, tá? Então a gente dá o termo apolar. Então olha só, H2, N2, CH4, aí o cara fala assim, professor, mas por que é apolar? CH4, se eu fizer assim, por exemplo, ó, carbono, hidrogênio, 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 CH4. Vocês vão perceber que o hidrogênio, ele preenche todos os lados do carbono. Então, ou seja, ninguém puxa ninguém, fica uma molécula certinha, né? Ou seja, uma molécula polar, beleza? O que eu tenho que saber a dica? Se eu entender a primeira e a última, o que sobrar é dipolo permanente. Então, se eu entender assim que eu tenho um grupo FON e eu tenho uma molécula polar, qualquer outra molécula que sobrar é dipolo permanente, tá bom? Então, são 3 tipos de forças intermoleculares que são indispensáveis. Só para vocês entenderem, existe uma atração mais forte entre elas. Por exemplo, a ligação mais forte que temos é a ligação de hidrogênio, né? À toa que ela estrutura o nosso DNA. E, por exemplo, no nosso corpo, essa ligação de hidrogênio só vai ser desfeita se a pessoa, por exemplo, tiver uma febre acima de 40 graus. O que acontece? Essa febre de 40 graus começa a desfazer as pontes de hidrogênio e uma vez desfazendo as pontes de hidrogênio começa a desnaturar a proteína. E nessa desnaturação pode levar a pessoa à morte, por exemplo, tá? A segunda ligação, uma ligação mediana, dipolo permanente, e a mais fraca dentre todas, dipolo induzida, tá bom? Então, é mais ou menos assim esse tema, ele é muito conceitual, mas ele é